E aí vamos começar por partes, né? Que a gente tem bastante produto para falar, então vamos começar falando pelos nossos painéis, que eles são desenvolvidos com tecido especial também, que foi produzido aqui na Decore. O nosso tecido a gente mesmo produz, então você não vai encontrar esse tecido no mercado, né? Nós podemos até voltar um pouquinho, porque lá atrás, né, antes da pandemia, nós trabalhávamos única e exclusivamente com Oxford, né? Então, a gente começou comprando, né? A Ana, quando ela começou lá, ela começou comprando nas lojas e varejo e tal. Depois a gente começou a comprar de exportadores, direto com os exportadores, mas a gente trabalhava única e exclusivamente com Oxford. É um tecido mais rígido, né? Não tem tanta elasticidade, mas para aqueles painéis que existiam antes da pandemia, era o que mais se usava. Com a pandemia, a gente sabe que surgiu os trios de cilindros, surgiu os painéis redondos, e no começo até mesmo esses painéis a gente fazia com Oxford, né? Depois a gente teve, né, a necessidade de tecidos com mais elastano, né? Até no mercado hoje a gente encontra bastante a concorrência, né? Eles trabalham com a elanca. Porém, a elanca, ela puxa fio, ela é um tecido mais frágil, né? Como eles grampeiam o tecido na madeira, quem usa painel de madeira, depois vai tirar, rasga, puxa fio, acaba estragando o painel. Então, a Decore, né, pensou em desenvolver um tecido especialmente para o decorador, né? Não vai encontrar esse tecido no mercado, é só aqui na Decore mesmo. Exatamente, não foi muito simples, né? Esse tecido, ele passou exatamente por teste de laboratório, ele foi feito teste várias vezes, até que chegasse na textura que ele tem hoje. Porque ele não tem elastano, ele tem stretch natural, mas ele se estica bastante, né? Até todo mundo acha que ele tem elastano, ele não tem. Ele não puxa fio, né? Ele tem 140 gramas e a gente acredita que tem levado assim uns 2 meses para conseguir desenvolver esse tecido. Então a gente fabrica esse tecido. E como que a gente chegou nisso? Esse tecido, ele é um tecido que nasceu para ser painel. Ele não é um tecido que nasceu para ser roupa, que nasceu para ser calça, que nasceu... Não, ele foi desenvolvido e nasceu para ser painel. Foi pensando na vida, né, do decorador, de como isso ia se encaixar, né? De como isso ia se encaixar nas estruturas. Então, ele é um tecido que não puxa fio, ele é um tecido que não amassa, ele é um tecido que tem alta durabilidade e tem a elasticidade necessária para que se encaixe nas estruturas. Então, com esse tecido a gente faz os painéis laterais, os cilindros, tudo feito com esse tecido. Até tem cliente que prefere ainda o Oxford, quando o painel é muito grande, tem cliente que prefere também. Porque assim, quando a gente está falando aí de painéis muito grandes, por se tratar de um tecido que tem elasticidade, né? Como ele tem elasticidade, quando ele é muito grande, isso pesa. Dificulta na hora de colocar. Às vezes, né? dificulta, Dependendo, tem que ter um pouquinho mais de macete para prender, porque normalmente esse tecido, né, esse nosso que a gente chama de malha premium, quando o painel é muito grande, o que a gente recomenda? Que grampeie em cima, depois solta e o peso dele vai sentar o tecido, moldando, depois se grampeia, né? Porque se você puxar, ele vai deformar o desenho. Então tem gente que quer fazer as coisas mais rápido, precisa ser mais prático, e aí para painéis maiores prefere o Oxford, que a gente ainda fornece. Tem cliente que prefere o Oxford, como também tem cliente que recebe malha, que nunca trabalhou com malha, recebe malha, trabalhava com Oxford, né? Recebe malha e não quer saber de outro tecido, né? Adora.